Eu vou fazer uma oração nesse momento e agradecendo a Deus por essa oportunidade, amém? Para que a gente possa dar início então à aula. Pai, nós te louvamos, primeiramente por nos dar a oportunidade de estarmos aqui na tua presença, por nós estarmos aqui desfrutando desse dia chamado presente. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja conosco, mas reconhecemos, Pai, que é só por meio dele que podemos verdadeiramente transmitir alguma coisa. Pedimos perdão pelas nossas falhas, iniquidades e tudo aquilo que a gente possa ter cometido no dia de hoje, para que não haja nenhuma interferência na comunicação do teu Espírito em nós e através de nós. Por isso que o teu Espírito Santo, Senhor, é de suma importância para tudo que será ministrado aqui nesta noite. Que o Senhor possa trabalhar nos corações, que nos possa trazer as revelações, que verdadeiramente o Senhor se mostre e se revele por meio da tua palavra. Palavra esta que é a verdade que nós cremos. Senhor, que o Senhor fale a cada coração aqui nesta noite, os que já estão aqui conosco e os que irão ainda entrar. Que o Senhor possa abençoá-los e não somente isso, mas edificá-los e fazer com que eles cresçam na graça e no conhecimento da tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, então. Nós estamos tratando Mateus 24, sobre alguns assuntos do livro de Mateus, do livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 24. Nós estamos falando de algumas revelações que tem a respeito dos dias que estamos vivendo. Queria muito poder compartilhar um outro assunto que me perguntaram, até é uma dúvida, porque no capítulo 24, versículo 3, tem o texto, quando a gente lê ele fala assim: ó, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: quando serão estas coisas e que sinais haverá na tua vinda e o fim do mundo? Versículo 4, Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, né? Eu pude compartilhar com vocês na outra live o que significava isso. Em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Há muitas pessoas que estão dizendo que essa questão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, está se referindo à pessoa do anticristo, né? Que de fato tem fundamento, sim. Porque lembra que eu disse para vocês que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes? Ela tanto usa para o lado profético como o lado literal. Então, como eu havia dito, eu sou o Cristo, eu disse na live que as pessoas, que poderia estar atrelado a muitas pessoas dizer, porque a palavra Cristo significa ungido, né? E muitos podiam dizer, vem em meu nome, porque ele não está dizendo no texto, vem com o meu nome, vem em meu nome, ou seja, dizendo que eu ungi, né? Então, é isso que eu usei na outra fala, que isso estava ligado a esse tipo de pessoas que se auto-intitulam ser ungidos de Deus, estarem fazendo coisas que Deus não pediu, mas eles se intitularam que vieram em nome de Jesus e são ungidos de Deus, mas eles não põem Cristo como centro das suas mensagens. O evangelho que eles levam não é o evangelho de Cristo. Eles pregam e falam muitas coisas, mas Cristo não é o centro. Então, esses é o que a gente leva por um dos lados da corrente da espada de dois gumes. Só para você entender, alunos meus já sabem disso, que eu já mostrei isso para eles. Isso aqui não está funcionando. Aqui é uma espada. Aqui é uma faca. A faca só tem um lado de corte. Se você conseguir ver, ela só tem um lado de corte.
Então, esse corte chama fio. Ok? A espada, ela tem fio desse lado e fio deste lado. Ok? São dois fios. Hebreus, ele é muito claro em dizer que a palavra de Deus é como espada, Hebreus 4, 12, espada, note que o nome ele está referindo a espada, de dois fios, ou seja, de dois cortes, corta dos dois lados. Então, esse lado e esse lado, um pode ser profético, e o outro literal. Então, quando eu leio a palavra, eu consigo, dentro das equações bíblicas e dentro daquilo que a Bíblia nos ensina, dentro do contexto da profecia, encaixar lado profético e lado literário. Então, alguém me perguntou, pastor, mas esse fato que o senhor disse que poderia ser não se referindo ao anticristo, se referindo a pessoas que se auto-intitularam a serem ungidos do Senhor, então estão enganando a muitos na mídia, na televisão, falando de Deus, mas negando Ele na sua eficácia, negando Ele nos seus comportamentos, negando Ele na essência do Evangelho. Sim, é um lado profético da espada, né? No caso da escrita. O outro lado dizendo, eu sou o Cristo, está no singular, e enganarão muitos, que é o anticristo. E esses que enganarão muitos não está dizendo literalmente enganará a igreja. Enganará muitos, porque a igreja, ela saberá, aliás, a igreja não somente saberá, a igreja será tirada antes da manifestação do anticristo. Então, esse que está dizendo, ó, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Ok? É o lado profético lá. Dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Só que eu entendo, porque eu digo que esse texto eu prefiro usar não somente mais pelo lado profético, profético no lado literal, falando homens que estão se auto-intitulando, porque ele está dizendo, porque muitos virão em meu nome. Então, se ele está falando que muitos virão, eu entendo que não é só um. Se eu disser que aqui está se referindo somente ao anticristo, eu teria um problema, porque ele está dizendo aqui, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Então, ele não está dizendo que vai vir uma única pessoa. Ele está dizendo que muitos virão dizendo que é o anticristo, mas a gente não viu em toda a história alguém se manifestar e se colocar como Cristo, né? Pode vir pessoas com o espírito do anticristo, como já disse, Hitler, o próprio Saddam Hussein, Osama Bin Laden, muitos outros vieram com o espírito, mas nenhum deles disseram que ele era Cristo. E o anticristo, ele vai dizer, depois de um tempo, que ele é o Messias, que ele é a pessoa que foi escolhida. Então, e aqui o texto está dizendo que muitos virão. Então imagine, antes do anticristo manifestar, tem que vir vários homens dizendo que eles são o anticristo. Então por isso para mim que é difícil compreender por esse lado, entendeu? Pode-se usar? Pode, mas o lado mais real e mais claro seria esse lado de nós entendermos, que ele está dizendo referente às pessoas, aos homens que se auto-ungem ao ponto de dizer eu sou ungido, porque a palavra Cristo, como já disse para você, significa ungido. Eu sou ungido, eu sou enviado, eu fui ungido por Deus, eu sou enviado por Cristo, né? Sou ungido por Cristo e enganarão a muitos. É isso que ele está dizendo, ok? Aí ele vai dizer que aí é onde eu quero chegar no versículo 6, que é outra dúvida que a gente tem. Então a primeira dúvida já foi sanada pelas questões de eu não entender, porque ele está dizendo que é muitos que vão vir. Então, para mim, se é muitos, não pode ser um.
Então antes teria que surgir vários anticristos dizendo, eu sou anticristo, eu sou anticristo, eu sou anticristo, ou eu sou anticristo, não, desculpa, eu sou Cristo, dizendo que ele é o Cristo, que ele é o ungido, que ele é o Messias, e eu não creio que virão muitos dizendo, se intitulando isso. Eu creio que vai vir um, e ele vai ter a condição, e vai ter esse reconhecimento, e vai dizer, eu sou o Messias, e aí vai enganar muitos. Amém? Versículo 6, ouvires de guerra, rumores de guerras, olhai, mas não vos assustei, porque é mistério que isto aconteça, mas isso ainda não é o fim. E a pergunta que me fizeram, pastor, por que ele está dizendo que ainda não é o fim? Né? E quando saberemos que é o fim? Foi a pergunta que me fizeram. E aí no versículo 13, olha só no 13. No 13 ele vai dizer, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então talvez a gente pergunte que fim Jesus está dizendo. Né? E isso é importante, mas isso ainda não é o fim. Mas aí, lá no versículo 13, está dizendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí talvez a pergunta que precisa ser feita ao texto é, do que fim Jesus está se referindo? Amém? O fim do princípio das dores. Porque haverá um princípio das dores, mas o princípio das dores terá um fim. Porque a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja ela não irá passar em momento algum pela grande tribulação. Por quê? Porque a igreja, na verdade, o papel da igreja, ela tem um papel único, que é viver o tempo da graça. Quando a graça terminar, aí começa o tempo da tribulação. Só para vocês entenderem aqui, vou fazer algo aqui para vocês entenderem melhor. Vou pôr aqui nações. Deus começa tudo com as nações, ok? Das nações, Deus vai tirar um povo. Esse povo, vou pôr de outra cor aqui, que Deus tirou dessa nação, aqui são várias nações. De várias nações, Deus tira um, cria uma nação, Israel. Ok? E de Israel, que é de Israel, Deus tira uma outra, igreja. Ok? Então isso é importante você entender. Deus começa com as nações, das nações ele tira Israel, de Israel ele tira a igreja. Esse é o papel que você, na verdade, o fundamento que você precisa entender, porque senão você não vai entender o que é graça, porque a igreja não passa por grande tribulação, e isso é importantíssimo, amém? Aí a gente vai entender o seguinte, a igreja, ela está em qual tempo? Da graça. Israel vai viver qual tempo? Grande, vou pôr aqui GT, grande tribulação. E o milênio? O milênio é para as nações. Então, as três coisas aqui importantes. A graça, a igreja, para a igreja. A grande tribulação para Israel. E o milênio será para as nações. Porque depois eu vou explicar isso com mais detalhe, amém? Mas isso é importante você entender. Se vocês não conseguirem entender aqui, vocês vão querer misturar, jogar a igreja na grande tribulação. E é o que tem acontecido. Como já vi pessoas jogarem a igreja até o milênio. Sendo que a graça, a igreja é no tempo da graça, ela vai vir nesse tempo. A grande tribulação é para Israel e o milênio é para as nações. E isso é muito importante vocês entenderem.
porque caso contrário, vocês vão ter muita dificuldade de encaixar os textos. Amém? Mateus, interessante que Mateus, depois a gente vai falar sobre isso, Mateus fala até do trabalho do Pai, com o Espírito Santo, com todos eles. Porque tem um texto na Bíblia, deixa eu pegar aqui, tem um texto na Bíblia vários textos, que o Pai tentou trabalhar antes de Israel e antes de vir à igreja, o Espírito Santo tentou trabalhar com as nações. Mas ele foi retirado em Gênesis 6:3. Se você ler, nós vamos ler lá. Deixa eu pegar aqui para vocês e mostrar para vocês. Versículo 6, capítulo 6 de Gênesis, versículo 3. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, e porém os seus dias serão 120 anos. Aqui, Deus estava tentando trabalhar o Espírito Santo com as nações, mas as nações se corromperam e o Espírito Santo foi tirado. Depois ele tentou trabalhar com o Espírito Santo com Israel. Isaías, depois você vê 60, vai estar falando: Israel também não quis. Então, em Atos 2, ele dá para a igreja. E a igreja consegue começar a trabalhar com a igreja. Atos 2, ele começa a trabalhar a igreja. Então, o Espírito Santo hoje está trabalhando com a igreja. E aí, Mateus, capítulo 13, se eu não estou enganado, fala das 3 medidas de farinha para levedar. Ok? Mas aí é outro detalhe, é só para vocês entenderem isso, como funciona aqui. Como funciona. Senão vocês não conseguem misturar. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade e começam a misturar textos justamente por não entender isso. Assim como na Bíblia, as próprias Escrituras, elas dividem isso. As Escrituras dividem palavras que é para a igreja, palavras que é para Israel e palavras que são para as nações. Eu até fiz uma anterior a essa, que eu coloquei, em vez de nações, eu coloquei gentios. Mas não há problema, tá? É a mesma coisa. E isso é importantíssimo vocês compreenderem, tá? Vamos lá. Eu tenho que avançar aí nesses textos aqui, nas coisas que eu anotei aqui para falar a respeito de para vocês. Então, voltando aqui. Pastor, então qual é o fim que Jesus está dizendo? Lá no verso 6. E ouvireis guerra, rumores de guerras, olhai e não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E aí ele está falando que aí já é o início do princípio das dores, mas além disso, aí, versículo 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, aquilo que eu já havia falado para vocês, né? Haverá fome, pestes, terremotos. Na verdade, todos esses são sinais do princípio das dores. Então, nós já temos visto nação se levantando contra nação, já pude falar isso para vocês. Acabamos de ver reinos também. Por exemplo, dei até um exemplo que é uma briga desse vírus, é uma briga justamente de disputa de poder. Hoje eu recebi uma reportagem de 2015 da Itália e eu até chequei a veracidade dela, embora a fonte que me deu é uma fonte confiável e ela é muito estudiosa, uma doutora, que inclusive já esteve na nossa igreja, a doutora Elizabeth, e ela compartilhou comigo uma reportagem de 2015 que a China já estava trabalhando com esse vírus, o coronavírus, fazendo teste. Inclusive ela foi orientada a não mexer com isso, porque isso poderia trazer uma contaminação geral ao ser humano.
e inclusive eles sabiam a causa da contaminação, que era de efeito pulmonar. E aí nós vemos isso em 2015, nós estamos em 2020, e o que está hoje o que está acontecendo? Essa pandemia por tudo quanto é lugar, e agora as pessoas estão presas, as pessoas estão enclausuradas com medo, né? E aí você vai, olha o texto aqui dizendo aqui, versículo 6, ouvireis guerra, rumores de guerra, porque isso é uma guerra comercial. Não é só uma guerra que a gente acha, uma guerra de alguém enviar um míssil para uma nação. É legal isso de fato pode acontecer, e já temos visto aí nações contra nações, mas há uma guerra muito maior que está acontecendo nos bastidores, que é as guerras comerciais. E aí ele vai dizer, olhai e não vos assustei. E o que mais me choca hoje é ver a igreja assustada diante desses fatos, porque na verdade a igreja não poderia estar assustada em momento algum, porque esses fatos para nós já são coisas que já nos foi orientada. Então a igreja hoje está passando por um amedrontamento desnecessário, porque na verdade a Bíblia nos dizia isso. Então hoje, o que está acontecendo? As pessoas estão em pânico. E agora presta atenção, eu acabei também de receber uma reportagem que eles estão tentando, alguns filósofos com alguns governos estão tentando criar uma constituição, olha que forte, uma constituição mundial. Com qual intuito? Justamente para introduzir o anticristo. E aí olha o cenário, o povo hoje está confinado, com medo, uma crise econômico para se instalar em diversos países, né? Um caos praticamente econômico, várias situações, e agora eles estão querendo levantar uma constituição global para todos os países, no intuito de ajudar ou regulamentar situações. E isso por que isso está acontecendo? Por causa do cenário do anticristo. Então eu vejo hoje que tudo está contribuindo para a volta de Cristo para a igreja, não para o mundo, porque Cristo não vai vir para o mundo, Cristo vai vir para a igreja. O que vai vir para o mundo é a manifestação do anticristo. E isso é uma coisa interessante que nós temos que entender. Deixa eu ler um texto para vocês que também vale a pena compartilhar. Lucas, capítulo 12. Eu quero ler também Isaías. Deixa eu ler Isaías primeiro. Isaías capítulo 26. A gente está falando de princípio das dores. Eu quero ler Isaías. Isaías ele fala um pouquinho sobre isso também. Isaías 26, versículo 17. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Assim, ó que a palavra profética está dizendo aqui, que assim fomos nós para ver a face de Cristo voltando. Olha só, como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim nós, por causa da tua face, ó Senhor. Qual é o cenário que nós estamos vivendo? Princípio das dores, dores de partos, as pessoas gritando, num contexto não gritando no literal, mas gritando para que Deus possa trazer uma solução, outras gritando por estar vivendo os problemas, né? E olha o cenário. E aí no versículo 18 diz assim, bem conhecemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento, vai passar rápido. Livramento não trouxe à terra, trouxe para a igreja. Nem caíram os moradores do mundo, porque ainda eles vão continuar andando, porque o anticristo vai vir. Então ele não trouxe livramento, olha só, para a terra, mas ele trará livramento para a igreja.
É isso que nós falamos, porque nós vamos ser tirados desse contexto. Amém? Desse contexto. Aí versículo 19. Os teus mortos, aqueles que morreram em Cristo, viverão. Está falando da ressurreição. E os teus, olha lá, os teus mortos ressuscitarão. Porque primeiro serão ressuscitados os que morreram em Cristo, depois nós iremos com eles. Olha lá, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habita no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Ou seja, a terra terá que deixar os mortos ir embora. Lançará de ti os seus mortos, porque eles morreram em Cristo. Por isso que ele fala, os seus mortos, porque aqueles que morreram em Cristo Jesus. Então eles são mortos de Cristo, mas que porque Cristo vai ressuscitá-los. Isso tem que entender que Isaías está falando, é tremendo para você entender o que o profeta Isaías estava nos ensinando praticamente há anos, mais de 600 anos antes de Cristo. Amém? Só para você entender aqui. Mas vamos lá. Lucas agora, Lucas 12. Eu quero ler um texto com vocês. Lucas 12 começa a parábola do servo vigilante. É uma parábola do servo vigilante. E eu quero ler só o versículo 35, que ele é muito poderoso. Versículo 35. Ele diz assim: estais cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Vou repetir. Estais cingidos os vossos lombos e esteja acesa as vossas candeias. E talvez a grande pergunta é o que Jesus queria nos dizer por intermédio dessa palavra. Porque, voltando aqui, se nós olharmos a palavra no literal, a gente vai falar assim, pô, o que Jesus está dizendo? Para eu colocar uma roupa justa, e ao mesmo tempo para me acender a minha candeia. E até é legal acender a candeia, na época que Jesus falava, não tinha eletricidade. Mas então essa palavra não serviria para nós nos dias de hoje. Porque hoje a gente não tem mais candeia, né? A grande maioria dos lugares no mundo não tem mais candeia. Há ainda alguns lugares que possam usar, mas é muito pouco. Então, se essa palavra eu levar só para o lado literal, ela não serviria para os nossos dias. Até serviria parte dela, cingir os meus lombos. Mas e a outra parte, manter as candeias acesas? Então, o que Jesus estava dizendo, ele não estava querendo se referir ao literal. O que Jesus queria se referir é ao profético. O que é os lombos? E o que é a candeia? Eu disse isso de uma das mensagens minhas e eu quero poder compartilhar com vocês. Vamos lá primeiro. Efésios, capítulo 6. Alguns de vocês já podem até lembrar. Efésios 6. Versículo que nós iremos ler é o versículo 14. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, que é cingir? Cingir lombos. É estar com a verdade. É você buscar a verdade nas Escrituras. É você estudar a verdade. Cristo é a sua verdade. A palavra de Deus é a sua verdade. Não é o que o mundo está dizendo. Tudo que o mundo está dizendo não é verdade diante desta verdade. É essa verdade. Ele está falando, se apertem com a verdade. Se ajustem, porque cingir os lombos é usar uma roupa justa. Ajusta os seus lombos, ajuste-vos com a verdade. Se ajuste. Hoje é tempo de nós nos ajustarmos com a verdade.
É isso que ele queria nos mostrar, que é o tempo de onde nós precisamos nos ajustar com a verdade. Por isso que é cingir os lombos. Essa é a palavra aí onde eu entrei para você para mostrar do lado profético, que Jesus está nos dizendo que era para nos cingirmos os lombos com a verdade. Ou seja, se ajuste com a verdade. Segunda coisa importante, candeia. E aí quando eu falo de candeia, ele está falando para ele, mantenha acesas suas candeias. Quando eu falo de candeia, eu lembro algo tremendo. Porque a gente poderia ter várias conotações, mas a candeia, na verdade, a realidade dela chama Espírito Santo. Olha que tremendo. A gente vai voltar para Marcos, mas para o texto que a gente estava lendo, em Lucas 12. Mas eu quero que você entenda essa verdade aqui. Cingir os lombos, e eu disse para você cingir, é colocar, ajustar as roupas aos seus lombos, ou seja, se ajuste com a verdade, e acenda as candeias, acenda o Espírito Santo. Aí alguém pode dizer, pastor, será que alguém pode acender o Espírito Santo? Deixa eu mostrar isso para você. Abra Tessalonicenses, capítulo 5, a primeira carta de Tessalônica. Capítulo 5, versículo 19. Olha o que ele vai dizer. Não apague o Espírito. Em algumas versões está, não extingais. É a mesma coisa, não apague, não abafe. Então o que Jesus está me ensinando? Que alguém pode apagar. E alguém pode estar com o Espírito Santo apagado na vida dele. Mas ele está falando que nesses dias, é dias de eu me ajustar com a verdade e acender o Espírito Santo em minha vida. Que coisa maravilhosa Jesus está me mostrando. E talvez fale, pastor, você está pegando um versículo isolado que não tem a ver nada com volta de Cristo. Eu vou mostrar para você que tem tudo a ver. Porque, olha, mas eu quero que você entenda isso. O que ele está me dizendo? Cingir os lombos e acender as candeias. Ele está me dizendo, se ajuste com a verdade e acenda o Espírito Santo na tua vida. Esse é o segredo para nós estarmos hoje vivendo esse tempo onde o mundo está vivendo um tempo de crise. Porque nós não estamos vivendo tempo de crise. Nós estamos vivendo os tempos de sinais proféticos para que Jesus venha buscar a sua igreja. O mundo está vivendo a crise, nós não. Nós estamos no mundo em crise, mas nós estamos em Cristo. Nós não estamos em crise. Não profetize essa palavra na tua casa. Não diga isso para os teus filhos. Não diga isso para os teus parentes queridos. Você está em Cristo, escondido em Cristo. Ele é teu esconderijo do Altíssimo. Você não está em crise. O mundo está em crise, a sociedade pode estar em crise, mas nós somos igreja, a igreja não está em crise. A igreja está em Cristo, é muito maior do que a crise. É isso que você precisa entender, é isso que eu e você precisamos entender. Mas volte lá em Marcos, você vai entender, Lucas 12, onde nós estamos. Olha que tremendo, Lucas 12, versículo 35. Estejais cingidos os vossos lombos, que eu acabei de falar, se ajuste com a verdade, se ajuste com a verdade, se ajuste com essa palavra, ajuste a sua vida a esta palavra, amém? Olhe o que eu e você precisamos nesses dias se ajustar dentro dessa palavra, o que eu e você precisamos ver e olhar para nós, eu preciso me alinhar, me ajustar a essa palavra, é isso que ele está dizendo. A outra coisa, só assim, depois disso, acenda o Espírito Santo. E aí que é coisa mais tremenda. Por que ele não fala acenda as cadeias, acenda
deixe acesas as suas candeias, primeiro, depois cinge os seus lombos. Não, a ordem está correta. Porque não tem como eu acender o Espírito Santo se eu não ajustei a verdade em mim. Então uma coisa depende da outra. Eu me ajusto à verdade e então terei condição de acender o Espírito Santo na minha vida. Como é algo que tem tão sentido, está na ordem correta uma a outra. Por isso que ele está dizendo, estejais cingidos com os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Está dizendo acesas as vossas candeias porque ele está dizendo no plural para todas as pessoas. Amém? Então, o que eu e você precisamos entender? Que hoje é tempo de eu me ajustar a essa verdade que é a palavra de Deus, e manter o Espírito Santo aceso na minha vida, através da oração, através da comunhão, através dos jejuns. Amém? Isso é coisa importante, da intimidade que eu vou ter, o meu devocional, né? Embora você tenha que ter uma vida de devoção, mas você tem que ter o seu devocional. O devocional é importante, não mais que a devoção, mas quem tem devoção faz devocional. Não adianta você ter devocional, mas não ter uma vida de devoção a Deus. Porque a devoção é mais importante que o devocional, mas quem é devocional, quem tem devoção faz devocional. Então não tem como eu separar uma da outra. Mas o que é prejudicial é quando eu tenho devocional, mas não tenho uma vida de devoção a Deus. E isso é o grande problema. Amém? Mas vamos lá, versículo 36, desculpa. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir. Ele está falando justamente agora, esse versículo 36, deixa eu mostrar aqui para vocês, que aí ele muda um pouquinho. Deixa eu fazer aqui. Aqui é o primeiro ano e aqui o 7º ano. Vou pôr aqui anticristo. Ok? O versículo 35 está aqui, antes desse período. Então ele está falando para nós fazermos isso. Aí a gente entende o seguinte, esse período, a igreja foi arrebatada. Está aqui, lógico, estou fazendo um símbolo aqui da igreja. Aí ele está dizendo olha só, sede vós semelhante aos homens, que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Preste atenção, aqui ele não pode dizer que ele está voltando das bodas, porque as bodas nem aconteceu. A bodas vai acontecer quando a igreja for levantada. Aqui Jesus volta com a igreja, Jesus volta com a igreja, ele volta com a igreja. E aí ele está dizendo, no versículo 36, não está dizendo mais para a igreja, ele está dizendo para o povo de Israel. O povo de Israel. Para que eles, quando houver de voltar da bodas, da festa, que ele já veio com a igreja, para que quando vier e bater, logo possa abrir. Ele está falando de Cristo, quando voltar para o povo judeu. Mas aí é só para você entender que esse texto, que eu fiz questão de falar, mas aí é outro assunto que nós vamos entrar depois, porque eu ainda estou num período antes a vida do anticristo. Depois nós vamos entrar no tempo do anticristo, depois pós-anticristo. Mas eu só fiz isso para mostrar que esse texto não é um versículo isolado que eu estou pegando, que não tem fundamento naquilo que eu estou mostrando para vocês com a volta de Cristo, amém? Tanto que a parábola é do servo vigilante. Então, você vai ver que o versículo 35 é para a igreja. Versículo 36 é para o povo de Israel. Depois você vai ver que mais para frente tem para as nações. Lembra que eu disse aqui para vocês? Vamos pegar aqui de novo.
que a Bíblia está aqui. O nosso problema é que a gente muitas das vezes lemos os textos e a gente acha, a Bíblia não está escrita cronologicamente, ela não está aqui escrita cronologicamente. Então há versículos, por mais que ele esteja no mesmo capítulo, ele pode estar falando de vários tempos e para outros públicos, ou pode estar falando para a nação, aí Deus já muda para a igreja, aí Deus já pode mudar no mesmo capítulo, mudar para Israel. E é entendendo isso e entendendo como Deus está se manifestando na sua fala que você consegue fazer essa separação. Só para vocês entenderem, amém? Bom, isso é uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, que é muito importante, que eu queria compartilhar com vocês, né? Deixa eu ver se eu tenho anotado mais alguma coisa. Samuel deve ter anotado também. Samuel falou que tem de agora. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Pera aí. Vai lá, Samuel, pergunta lá. Então, tem duas perguntas. A primeira, perguntaram se a parábola do joio e trigo, né, que o joio será tirado, em qual circunstância que ela se coloca nessa situação. E a outra relação foi a Carla, que perguntou: pastor, se eu compreendi, a igreja volta à terra depois com Cristo? Depois das bodas? Não é. Então era essa, né? O do joio, se eu falar agora, eu vou ter que depois voltar, porque é lá no milênio, porque a gente vai depois estar falando sobre isso, tá? Que eu quero falar sobre isso, depois se vocês não se preocuparem, eu posso estar falando a respeito disso, tá? Sim, a igreja volta com Cristo nas bodas, porque Cristo vai voltar com a sua esposa, né? Agora Cristo começa a andar com a sua esposa. Então a esposa vai fazer parte de tudo aquilo que Cristo estará fazendo. Amém? Então, tanto depois das bodas, a igreja vai estar justamente reinando com Cristo. Então ela vai estar acompanhando a Cristo em tudo que Cristo estiver fazendo. Isso é fato mesmo, e que de fato nós vamos estar aqui no momento que Jesus descer com a sua igreja. Amém? Alguma outra pergunta? Senão eu vou seguindo aqui. Deixa eu ver se eu anotei alguma outra coisa. Tem um texto também que eu quero ler com vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho ele. Apocalipse 19. Versículo 7 diz assim, a respeito da bodas, né, que a gente está falando. Regozijai-vos e alegrei-vos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Entendeu? Aqui está falando sobre justamente a questão das bodas, né, ou as bodas do Cordeiro, que ele está aqui com a sua esposa, no caso, né? A sua esposa já se aprontou. Que na verdade a igreja, ela, embora há muitas falas que a igreja é a noiva, na verdade a igreja já é considerada, segundo a cultura judaica, não segundo a nossa cultura. E esse talvez seja um dos problemas que a gente tem de compreender, porque a gente sempre quer trazer o entendimento das escrituras com o nosso entendimento de cultura. Por exemplo, se você é da América Latina, se você é da América ou da Europa, e aí você vai usar segundo a cultura da onde você nasceu. O que a gente precisa entender é que a Bíblia veio do Oriente Médio,
E o próprio, como disse para vocês, Deus começou com as nações, das nações ele tira e forma um povo, que é Israel, ok? Desse tirou esse e daqui tirou a igreja, entendeu? Então, as escrituras foram escritas nesse contexto aqui, do Oriente Médio, segundo a cultura de Israel. Entendeu? Então, muitas coisas que Jesus estava falando, que estava falando para um povo dessa cultura. Então, a gente precisa muito entender como é o casamento deles, para nós entendermos como Deus vai se manifestar para nós. Amém? O próprio Jesus e os seus discípulos, eles eram praticamente, todos eles eram judeus, né? Eram homens que haviam nascido nesse público. Então, tanto que Deus agora tira-os de lá, Jesus os tira de lá, e agora eles começam a viver ao tempo da igreja. Tanto que você vai ver isso em Atos, abra comigo, Atos capítulo 1, vou mostrar isso para vocês. Atos 1. Diz assim, vou ler do versículo 1 em diante para ficar melhor entendimento. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima. É Lucas, está falando isso para Teófilo, que ele começou a buscar as informações e tudo, desde que o momento que Jesus começou a ensinar, né? Mas até o dia que ele foi recebido. Aí vai lá. Até o dia que foi recebido em cima. Depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que lhe escolhera. Versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles em espaço de 40 dias. Durante 40 dias, Jesus ficou aparecendo aos seus discípulos e falando do que respeita ao reino do céu, do que se tratava do reino do céu, ou do reino de Deus. Versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, disse ele, que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Olha só, versículo 6 é o versículo que eu quero. Aqueles, pois, que se haviam reunidos com ele, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo a Israel? A pergunta deles, quem era, que Lucas está dizendo, que aqueles que Jesus estava andando com eles, antes de Jesus voltar, nos 40 dias que ele estava aqui, antes de Jesus voltar, eles fizeram uma pergunta para Jesus, porque eles eram judeus. Eles foram criados dentro da cultura judaica e a mentalidade deles era que Jesus viria para restaurar Israel. E esse, de fato, era o propósito de Israel, mas Israel não quis. Israel ignorou, né? Não aceitou. E aí, o que Jesus vai dizer? O que eles vão perguntar para Jesus? Jesus, só uma perguntinha. Legal. O Senhor fez muitos milagres, não tenho dúvida que o Senhor... É lógico que eu estou colocando esse acréscimo, tá? O Senhor fez muitos milagres, eu sei que o Senhor é Filho de Deus, o Senhor ressuscitou dentre os mortos, está aqui, mostrou as suas feridas, verdadeiramente vi que o Senhor é Filho do Altíssimo, tu és Deus. Além disso, o Senhor já criou a igreja. Mas deixa eu fazer uma perguntinha a mais. O Senhor vai restaurar
neste tempo o reino de Israel? Aí Jesus vai responder no versículo 7. Presta atenção. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder, ou melhor, pelo seu próprio poder. A resposta de Jesus foi clara. Não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio propósito. Em outras palavras, para vocês não interessa mais saber se é sobre o tempo de Israel ou sobre a restauração do reino de Israel, porque vocês não são mais israelita, vocês não são mais judeus, vocês são igreja. Era isso que Jesus estava mostrando para eles. Para que vocês querem saber sobre restaurar o templo, ou o tempo, né? Restaurará, estabelecer um novo templo para o próprio Israel. E ele vai dizer assim: não, vocês não pertencem a saber o tempo. Ou seja, não trata mais de um assunto de vocês não são mais judeus, vocês não são mais israelitas, vocês são igreja. E ele vai complementar no versículo 8. Para vocês, a partir de hoje, só tem um interesse. Versículo 8. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Vocês têm que se preocupar agora com a virtude do Espírito Santo, não quando vai ser restaurado o templo, ou quando vai ser restaurado esse templo em Israel. Era isso que ele queria mostrar. Olha que coisa tremenda. Versículo 8. Mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, igreja. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que tremendo! Eu, quando olho para esse texto, meu coração enche de alegria. Por quê? Porque Jesus está falando, olha o que ele está dizendo. Vocês têm que se preocupar em receber a virtude do meu Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo sobre vocês. É essa a preocupação de vocês. Aí a grande pergunta é, por que Jesus? Porque senão vocês não podem ser minhas testemunhas. Tem muita gente que quer ser testemunha de Jesus, mas não quer receber a virtude do poder do Espírito Santo. Eu só posso ser testemunha de Cristo se eu recebo na minha vida as virtudes do Espírito Santo e eu busco essas virtudes do Espírito Santo. Há muitas pessoas que não estão buscando a virtude do Espírito Santo, ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque só assim eu posso ser testemunha. Vou provar isso para você. Embora aqui Jesus já está me dizendo. Olha o motivo. Vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Está falando para a igreja. E ser-me-eis testemunha. Ser-me-eis testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vou mostrar esse texto para vocês, que é muito poderoso. O Evangelho de Jesus que João escreveu. Eu quero que você leia o capítulo 16 de João. A importância de você ter uma vida com o Espírito Santo. E eu não consigo ser testemunha de Cristo sem as virtudes do Espírito Santo. Talvez, quem sabe, eu possa falar para vocês mais tarde ou uma outra live sobre essas virtudes. Mas uma coisa eu já posso te adiantar. Essas virtudes se alcançam com relacionamento com Ele. Amém? Mas preste atenção, que é importante você entender. E aí eu só estou reforçando a importância do Espírito Santo para que eu possa ser testemunha de Cristo. Amém? O Espírito Santo ele vem com 3 missões. 3 missões. Uma para com o mundo, uma para com a igreja e uma para com Cristo. Vou repetir. Uma para com o mundo, uma para com a igreja e uma para com Cristo. 3 missões. E eu sempre disse isso, tenho dito isso. Parece que tudo que Deus faz é em 3, né? Nós, umas outras lives atrás, eu mostrei sobre isso. Então,
Ele tem a primeira missão com o mundo. João, capítulo 16, o versículo que nós vamos ler é o 7. Todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas quando eu for, enviar-lo-ei. Versículo 8. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo. Primeira missão dele com o mundo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira missão do Espírito Santo. A segunda missão do Espírito Santo está no versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos fará guiar em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará de tudo que tiver ouvido, e vos anunciará. Então a segunda missão do Espírito Santo é com a igreja. Ele vai me ensinar, vai me lembrar e vai me instruir com tudo aquilo que ele já ouviu de Jesus. A terceira missão, versículo 14. E ele, está falando do Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, isso prova que eu, sem o Espírito Santo, não posso ser testemunha dele, e sem o Espírito Santo eu não tenho como glorificar a Cristo, porque é o Espírito Santo que glorifica ele. Amém? E voltando ao que eu estava dizendo, a importância de nós entendermos a missão do Espírito Santo. É impossível que eu consiga glorificar a Cristo sem que eu tenha o Espírito Santo. Então é de suma importância nosso relacionamento, a nossa comunhão, a nossa busca em um relacionamento com o Espírito Santo, porque caso contrário eu não conseguirei ser testemunha de Jesus, ok? E nem tão pouco conseguirei glorificar Jesus, porque isso não é obra minha. Então quando alguém consegue glorificar a Deus, a Cristo, por alguma coisa que ele está fazendo, por uma coisa que ele está ensinando, por alguma coisa que ele está louvando, ele tem que entender, essa pessoa tem que entender. Não é por causa de mim, mas por causa do Espírito Santo que está agindo por meio de mim. Porque só o Espírito Santo tem esse papel de glorificar a Jesus Cristo. Então isso para mim primeiro me faz eu, Ailton, me colocar no meu lugar. Eu não posso fazer nada. Eu não sou nada, mas o Espírito Santo em mim faz com que eu consiga fazer o que Jesus quer, glorificá-lo. Isso para mim é importante ter esse conhecimento. Amém? Outra coisa que é importante nós falarmos aqui, alguém até disse para a gente falar sobre algumas parábolas, eu não vou conseguir falar hoje, que eu tenho anotado, mas só para vocês entenderem. Há várias parábolas na Bíblia, inclusive falaram do joio e do trigo, que eu vou deixar para o milênio. Mas a parábola das nações, porque tem uma parábola para cada uma também. Assim como tem uma parábola para Israel, assim como tem uma parábola para as nações e assim como tem uma parábola para a igreja. Qual é a parábola das nações? A parábola das redes, da pesca, ok? Das redes. Essa é a parábola que a gente geralmente usa. Eu não vou poder falar sobre ela agora, mas a gente vai depois, eu posso na outra live comentar sobre essa parábola, tá bom? Das redes. A de Israel, a da parábola do tesouro, onde ele saiu em busca do tesouro, aí ele encontrou o tesouro, ele vendeu tudo que tinha, aquele texto que ele vendeu tudo que tinha e comprou a terra com o tesouro. A terra com o tesouro é Israel. É a parábola do tesouro, ok? E qual é a da igreja? A parábola da pérola. A pérola que ele saiu em busca de várias pérolas. Mas a Bíblia diz que ele achando uma,
vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. É a parábola da igreja. É a pérola, por isso que é uma pérola, a igreja. Amém? O tesouro é Israel, o tesouro é Israel que está na terra, que ele comprou toda a terra, ok? E a parábola das redes, isso é importante vocês entenderem. Depois eu falo do joio e do trigo e a gente vai depois até entrar mais, aprofundar mais a respeito desses assuntos, amém? Tem pergunta aí, Samuca? Enquanto não. Galera não está perguntando mais? Estão de boca aberta, igual o Wilson. É mesmo? Deixa eu pegar aqui, ó, a parábola para mostrar para vocês, então, vamos lá. Parábola da igreja, vou colocar para vocês primeiro, vamos lá. Mateus capítulo 13. Versículo que nós vamos ler é o 44. Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Ok? Esse é a do tesouro, é de Israel, ok? Que é a parábola. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ele comprou o campo, ok? Por causa do tesouro, Israel. Amém? É essa a parábola, depois a gente se aprofunda mais nisso, só para vocês entenderem. Aí ele vai dizer outra parábola. Outro sim. O reino dos céus é semelhante a um homem negociante em busca de boas pérolas. Olha só, em busca de boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. A pérola somente. Olha só, ele vendeu tudo que tinha e comprou. Versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante à rede, que é aqui, ó, do milênio. Pode ver que as três parábolas estão aqui, ó. Essas três aqui estão no capítulo 13 de Mateus, as três parábolas. Tá? Deixa eu falar primeiro a da igreja, que é tremendo. Note que o da igreja, o 45, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que vem em busca de boas pérolas. E encontrando uma singular pérola de grande valor, a igreja vendeu tudo que tinha e a comprou. Preste atenção, ele comprou a pérola. Foi isso que Jesus fez. Quando nos comprou, ele comprou a igreja. Ele nos comprou, pagou com seu sangue. Então a igreja é comprada em Cristo Jesus. Então por isso que ele leva a igreja. Então, alguém possa dizer, pastor, mas ele não pagou o preço para toda a humanidade? Sim. Mas o que prova que eu aceitei o que ele pagou por mim? Quando eu me torno igreja, quando eu faço parte da igreja, porque na verdade o Jesus foi e pagou um preço pela igreja, e todos que estiverem na igreja, não estou falando dentro de um templo, no contexto de igreja, é de Jesus a igreja, ele pode levar, ele pagou por ela, e é isso que ele está nos ensinando, amém? Por isso que o texto está dizendo aqui,
Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que em busca de boas pérolas, encontrando uma de grande valor, foi e vendeu tudo o quanto tinha comprado. Versículo 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede que lança no mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Lança no mundo e vem toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxa para a praia e assentando-se apanha para os cestos bons e ruins. Apanha para os cestos os bons e os ruins, porém, lançam no mar. Assim será na consumação, olha só, na consumação, o que é a consumação? Do mundo, naquele grande dia. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Aí tá falando, aí essa daqui entra na mesma parábola do joio, que eu não quero entrar aqui, mas aí tá falando depois da grande tribulação, depois que passa a grande tribulação do milênio, que aí é a parábola para as nações, amém? Que aí ele joga a rede, vem bons e maus, os bons ele separa para os cestos bons e os maus eles lançam de novo no mar. E ele vai falar, olha que tremendo isso. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes, que aí é a condenação da morte eterna. Amém? Vamos só acompanhar mais um texto aqui mais para frente. E disse-lhes Jesus, entendestes todas essas coisas? Jesus está perguntando para ele. Vocês estão entendendo todas essas coisas? E disseram eles, sim, Senhor. E ele lhe disse, pois isso todo escriba instruído acerca dos reinos dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Olha que tremendo. Mas aí a gente não vai mais avançar, só vou ler o 53. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. Então, essas parábolas nos ensinam algo tremendo. Alguém está me perguntando, pastor, qual a diferença do joio e do trigo? Né? O joio e o trigo, eles são iguais. Se você olhar e buscar o joio e o trigo, eles têm a semelhança igual. Tanto o joio como o trigo, eles têm a mesma semelhança. O que muda do joio para o trigo é que quando o vento vem, como você consegue saber a diferença dele? É que quando o vento vem, o trigo se curva. Ele se curva diante do vento. O joio não. O joio não se curva. Então a diferença de um para o outro está justamente em se curvar. Porque enquanto o trigo se curva, o joio permanece do mesmo jeito. E aí, a gente trazendo isso para a tipologia, pastor, como você sabe que uma pessoa é joio e trigo na igreja? Se ela se curva diante do Espírito Santo ou não, que ele é o vento. Porque ele é o vento. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vem como um vento impetuoso. Então a diferença é se ele se curva para o Espírito Santo, para aprender com o Espírito Santo, para ser ensinado pelo Espírito Santo, para ser transformado pelo Espírito Santo. E aí você distingue não é se ele comete um pecado imoral, pode ser, mas não é isso. É porque às vezes a pessoa é igualzinho um cristão, mas ele não se curva para o Espírito Santo. Ele não se volta, né? Ele não se enverga para o Espírito Santo. Porque o trigo, quando o vento vem, o trigo faz assim, e se abaixa. É a mesma coisa quando o Espírito Santo vem nas nossas vidas, nos ensinando, porque a gente sempre está aprendendo, né? Eu sempre digo, a gente só para de aprender quando nós somos tirados daqui, porque o Espírito Santo vai embora. Porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui, ele tem uma missão de ensinar. E eu sempre digo, por que você parou de aprender se o Espírito Santo nunca para de ensinar? Então, quando eu me curvo diante do Espírito Santo, vou lá e me curvo do Espírito Santo, poxa,
Deus está me tornando no trigo. Mas se eu não me curvo diante das vontades do Espírito Santo, se eu não me curvo diante daquilo que o Espírito Santo quer, se eu não me curvo diante daquilo que o Espírito Santo quer me transformar, eu sou ainda joio. Eu posso ter roupa de crente, posso ter veste de crente, posso ter fala de crente, posso saber todos os versículos da Bíblia, posso ensinar, posso cantar, posso pregar, posso fazer qualquer coisa, construir templos maravilhosos, mas a questão para Deus não é isso. Deus vai olhar, ele nunca se curvou diante do Espírito. Então Deus separa o joio do trigo. Amém? Isso é uma coisa que eu e você precisamos entender, porque se eu e você não entendemos isso, de nada adianta. Porque a gente acha que ser trigo é estar na igreja todos os dias. Amém? Né? Quem pode é estar cantando para Deus, fazendo alguma coisa para Deus. Amém? Mas não é. Deus olha para aquele que se curva. Porque eu posso estar cantando louvores maravilhosos, mas o Senhor sabe quem eu sou por dentro. E o Espírito também sabe. E aí por dentro eu me curvo diante dos homens, mas eu não me curvo por dentro para o Espírito Santo que está. Eu sou capaz de me render aos homens, me curvar diante de homens, fazer o que os homens estão me pedindo, mas eu não sou capaz de fazer aquilo que o Espírito Santo está me pedindo. Porque por os homens eu posso fazer, porque eu ganho méritos, ganho créditos, ganho posicionamentos, títulos. Então, eu até me curvo. E aí a gente olha, pô, mas como ele se curva, ele é obediente em certos pontos, a gente olha que é obediente. Mas a grande pergunta para Deus é, você se curva diante do Espírito Santo? E aí que é uma grande situação, que nós precisamos entender. Caso contrário, a gente vai ter um grande problema. E a gente não tem como enganar o Espírito Santo nem a nós mesmos. A gente pode enganar um monte de pessoas, é verdade. Mas a gente não tem como enganar a nós mesmos. É por isso que o pai deu um valor. Já que ele está falando parábola, vamos falar a parábola dos 2 filhos. O pai chega para um filho e fala, filho, amanhã eu vou precisar de você e tal, para que você esteja comigo lá, fazendo algo. Aí o filho fala, pai, então eu estarei com você. Aí ele chega para o outro e fala, filho, você vai estar comigo lá amanhã, eu preciso de você. Ele falou, pai, não dá para você contar comigo, eu tenho um monte de afazeres. Tem uma pergunta? Tem? Espera aí que eu vou perguntar, vai lá. O Fernando dos Pontos está perguntando, ok, sobre o trigo, que se curva, ele entendeu, mas e o que vai ser tirado? Que vai ser tirado? É. O joio vai ser tirado. Sim. O joio que vai ser tirado. Mas aí é o que eu te falei, eu não estou explicando a parábola do joio e trigo agora, só estou dando uma palhinha para vocês entenderem como é rico o assunto da parábola do trigo e joio, entendeu? E o que vai ser tirado, ele vai ser tirado como eu disse lá naqueles da pesca da rede, porque a parábola do joio, ela é uma parábola bem específica para o milênio, tá? Pode-se usar para a igreja? Pode, mas ela é mais para o milênio do que para a igreja, mas eu prometo que eu vou falar para vocês. Mas voltando lá à parábola dos filhos, então o pai chega para um cara que fala, eu vou, pai. E o outro que disse que perguntou para ele, o outro falou, não dá para mim ir. No outro dia, o que disse que ia, não foi. E o que disse que não ia, apareceu. E Jesus olha para os discípulos e diz, qual desses teve maior valor diante do pai? Aí os discípulos disseram, o que disse que não ia e foi. Então o que Deus estava nos ensinando ali? O que Jesus estava nos ensinando por meio dessa parábola? Não vale o que eu falo, vale o que eu faço. E eu creio, aqui é eu, não é a Bíblia, que aqueles 2 filhos tiveram a mesma oportunidade. O que disse que não ia, talvez foi visitado pelo Espírito Santo. E aí o Espírito Santo falou, poxa, vai deixar de fazer alguma coisa para o seu pai? Você poderia fazer o que você tem que fazer no outro dia. Seu pai está te pedindo, por que você não faz? Faz aquilo que seu pai está te pedindo. Eu creio que ele foi visitado pelo Espírito Santo e ele se curvou, o Espírito Santo falou, não, é verdade, você tem razão, eu vou lá. E o outro, ele só disse diante do pai, diante das pessoas que estavam com o pai, que iria.
Mas no dia seguinte ele não foi. Então, a importância de nós entendermos o que Deus quer de nós é justamente entender. Não é algo que eu só faço para os outros. Eu não estou dizendo que com isso você não deva fazer para os outros, amém? Aliás, não tem como, se você faz para o Espírito Santo, não fazer para os outros. Mas tem como você fazer para os outros e não fazer para o Espírito Santo, isso é verdade. Mas não tem como você fazer para o Espírito Santo e não fazer para os outros. Isso é fato. Porque o Espírito Santo justamente vai te levar a ter esse entendimento. Mas há pessoas que podem fazer para os outros e não fazer para o Espírito Santo. Porque ela faz para fora, mas não faz por dentro. Essa transformação não se curva por dentro. Amém? Vamos lá, outras perguntas. Qual que é a outra pergunta aí? Aqui acho que o senhor já explicou na outra live. Qual que é? Que está falando do Mateus 25:5, das virgens que eram prudentes e insensatas. Sim. A pergunta foi, se todas ficaram com sono e dormiram, se todas dormiram, por que 5 eram prudentes e 5 insensatas? Que o senhor explicou que é a questão da... Tá. O Samuel está me falando das parábolas, né? Porque, na verdade, a Bíblia diz que... Vamos ler essa parábola, então. Mateus 25. O reino dos céus será semelhante às 10 virgens. Tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Presta atenção. Não está falando do seu esposo. Do esposo. Entendeu? Esposo de alguém. Então, a primeira coisa que eu quero te desconstruir na tua mente, que essa parábola não tem nada a ver com a igreja. Ok? Essa parábola tem a ver com a liderança. Eu tenho até um vídeo gravado a respeito disso. Eu vou escrever aqui só para vocês entenderem. São 10 virgens, não é 10 esposas, ok? Não está falando 10 noivas, não está falando 10 esposas, não está falando que esse esposo eram delas, porque elas não estão falando aqui, na parábola. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Não era do esposo dela. Do esposo. Esposo de quem? Porque senão deveria falar do seu esposo. Primeiro, eu já entendo que ali não está falando de 10 esposas, nem de 10 noivas. Está falando de 10 virgens. Por isso que é importante você entender a cultura. Se você não entende a cultura, não entende os termos que Jesus estava dizendo, por muito tempo a igreja interpretando isso como a nossa igreja, interpretando que as 10 virgens se referia à igreja e não se refere à igreja. As virgens, você vai ver no livro de Esther, né? Alguém pode dizer, pastor, mas aqui nem o conceito de igreja ainda não tinha feito. Então, quer dizer, então não tem coisa, então Deus não poderia falar nada para a igreja no capítulo 1 de Mateus, não podia falar nada para a igreja no capítulo 5 de Mateus, só vai falar depois de Atos, teria que falar. Então, porque alguém já me questionou, falou, pastor, aqui ele estava falando com os judeus, estava falando com a futura liderança da igreja. Quem são os líderes da igreja? Vamos lá, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Isso não é cargo. Isso não é cargo. Isso é ministério. Ok? Isso é vocação de Deus. Ninguém consegue obter isso fazendo cursos, estudando numa universidade de teologia. Não, você pode estudar 100 anos numa escola de teologia que você
necessariamente não vai ser um mestre. Porque isso não depende de quanto você estuda. É um dom que Deus dá. Isso é um dom. Você pode ser um excelente professor. Excelente professor, não duvido. Com todo o conhecimento que você estudou, você pode ser um grande pastor. E não estou dizendo com isso que você não deve estudar, amém? Mas eu estou dizendo que tudo que você adquire numa escola não te dá isso. Porque isso Deus é que te dá. Por isso, porque as pessoas confundem muito isso, vocação, com função, com cargo. Nenhum problema quanto a isso, amém? Presta atenção, não estou aqui inferiorizando nada disso. Mas, por exemplo, presbítero, diácono, bispo, não são dons, são funções, são cargos. Que isso você pode adquirir estudando. Você vai estudar e vai ser. E lógico, mediante todo o conhecimento que você está exercendo no seu diaconato, no seu presbitério, no seu bispado, Deus olha para você e fala assim, não, eu vou separar ele para pastor, eu vou separar ele para mestre, para evangelista. Deus pode olhar e separar essa pessoa dentro da excelência do trabalho dela que ela está fazendo para Deus. Mas não tem nada a ver, ok? Com dons. São funções e cargos que Deus pode levantar. E isso é importante vocês saberem, amém? Esses 5 ministérios são os ministérios levantados pelo Espírito Santo, porque há muitas pessoas que têm dificuldade de entender esse ministério. Fala que esse ministério era só para o tempo de Jesus, apóstolos não é mais para o nosso tempo. Eu concordo em partes. Esse ministério era só para o tempo de Jesus, os que foram chamados por Jesus. Tanto que Paulo foi o substituto de Judas. Por quê? Porque Matias não foi substituto de Judas. Porque quem chamou os 12? O próprio Jesus. Jesus é que separou. Foi Jesus que o separou para esse ministério. Então Judas agora morre, alguém tem que substituir Judas, e Jesus não diz para nenhum dos discípulos se ocuparem com essas coisas. Jesus falou para eles, vocês têm que ir para Jerusalém, ficar lá esperando o batismo, a visitação do Espírito Santo, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Mas eles quiseram se ocupar de uma situação que não era deles, que era o quê? Levantar o 12º apóstolo. E quem levantou os 12 lá? Jesus. Tanto que isso é tão verdade que Jesus vai encontrar, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, já tinha subido para o céu, Jesus se encontra com um homem chamado Paulo. E ele separa Paulo e fala para Ananias, vai lá na rua direita, vai ter um homem jejuando, não está enxergando, vai estar na casa do Judas, não o Judas Iscariote, do outro Judas, vai lá e unge ele porque ele já é vaso escolhido por mim. O próprio Jesus já tinha separado Paulo como o 12º apóstolo para substituir Judas. Então, Paulo é o último apóstolo, concordo, o último apóstolo chamado por Cristo. Mas o próprio Paulo escreve em Efésios que Deus separou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora eles não são chamados por Cristo, são chamados pelo Espírito Santo. E aí a verdade nisso, que os apóstolos agora não são chamados por Cristo, mas são chamados pelo Espírito, assim como os profetas, assim como os evangelistas, assim como os pastores e assim como os mestres. Esses são chamados pelo Espírito Santo. Entender isso é de suma importância. Agora preste atenção. Isso. Se você lembrar do casamento judaico, o casamento judaico para os ricos, para as realezas, nem vou falar rico, as realezas, eles tinham que a mulher, a futura esposa do rei, ela tinha que se banhar, ser tratada, a pele. Ok? Por isso que é um texto lá que Paulo vai dizer que tem que tratar, que não tem ruga, sem mácula, sem mágoa. Tá lá, porque tem que tratar. Ela tinha que ser tratada durante 1 ano.
e no intervalo de 6 meses, com especiarias, com perfume, ervas, ela tinha que ser tratada pro dia da bodas. E quem tratava ela, você vai ver isso no livro de Esther. Não vou aprofundar muito nisso. O livro de Esther. Quem cuidou de Esther para casar com Assuero, para a festa, para ela, foi as virgens. Ela que cuidou de Esther até o dia do casamento. Então eu entendo o seguinte: se as virgens não é a Esther seria a igreja. O Assuero, que é o esposo da Esther, seria a tipologia de Cristo. Quem é as virgens? Os 5 ministérios. Por isso que são 10. 5 louco e 5 prudente. 5 ministérios. 5 loucos, você pode ver que 5... Vamos ler o texto. Agora isso vai ficar mais fácil para você entender. Vamos lá. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo da Esther, da igreja. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Vou repetir. As loucas, tomando a sua lâmpada, não levaram azeite consigo. Vou marcar aqui. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. As 10 dormiram e adormeceram. As 10 adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo e saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte também, a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem vier. Esse texto não é referente à igreja, mas referente aos 5 ministérios. É isso que ele está dizendo. Desses 5 ministérios, um é louco, um é prudente. De cada 2. Um é louco, um é prudente. 50%. Assim como a igreja, 50% da igreja será arrebatada, porque haverá 2 no campo. Não está falando de um ímpio e de um crente. 2 crentes cristãos. Um no ímpio, os 2 caminhando. Um será tirado e um ficará. Tirar 2 na cama, um será levado e o outro ficará. Tirar na moinha, um será levado e outro ficará. Há 50% da igreja e 50% da liderança. Aí a pergunta que o Samuel fez é: pastor, por que, se elas dormiram, se elas tosquenejaram, se elas tinham lâmpada, se elas manteram-se virgens? E aí a grande pergunta, pastor, o que é manter virgem? É não contaminar com outros deuses. Legal. Ser virgem não é se prostituir com outros deuses. Ela continuou continuando falando que Jesus é o Senhor, tal. Então, pastor, bom, aí ficou mais difícil para mim entender, pastor. Se elas estavam mantendo-se, as 10 eram virgens, as 10 tinham lâmpadas, as 10 tinham azeites nas lâmpadas, as 10 tosquenejaram, as 10 estavam à espera do noivo. Qual foi a diferença de 5 para as outras 5? Versículo 3. As loucas,
tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Sabe o que é o azeite? O simbolismo do azeite, o Espírito Santo. Desprezou o Espírito Santo, quis fazer as coisas nas suas próprias forças. E o que é profanar a Deus? Profanar a Deus não é só questão de moralidade, é você tirar o santo e colocar o humano. Isso é profano. É quando eu não mais preciso da ajuda do Espírito Santo e estou fazendo na minha força, no meu intelecto, na minha capacidade. Então eu não vou levar o azeite, não vou levar o Espírito Santo. E vou deixar o Espírito Santo de lado. E elas eram virgens, elas estavam esperando as noivas, o esposo, elas tosquenejaram, tudo igual. A diferença de uma para outra era o quê? Não carregar o Espírito Santo. E sabe o que ela disse? Elas disseram, as loucas, dai-me do teu Espírito. E falou, não, vai comprar. Aí a grande pergunta, pastor, não pode, porque ela estava dizendo para comprar. Irmão, para ter e carregar o Espírito Santo tem um preço para ser pago. O problema é que a igreja, e não generalizando, boa parte não quer pagar preço. É essa tipologia que eu queria mostrar. Tem um preço para ser pago para carregar o Espírito Santo. Não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer jeito, não. Não é... Tem um preço a ser pago. E talvez as pessoas eles não falam, não, eu sou virgem, não sirvo outro Deus, é só Jesus, só o Pai, né? Eu reconheço Cristo como Salvador, eu ainda mantenho-me virgem, eu estou carregando a lâmpada, esperando aquele dia, eu estou fazendo tudo certinho. Mas não está carregando o Espírito Santo. Na tipologia, o azeite, uma das tipologias do Espírito Santo é o azeite. E nesse contexto aqui é a presença do Espírito Santo. Então, tem um preço a ser pago. Numa geração onde as pessoas não se preocupam, tem dificuldade de pagar um preço para ter e carregar a presença do Espírito Santo. Não é de qualquer jeito. Há um preço, há uma renúncia. Eu preciso me curvar diante dele, eu tenho que me curvar. Isso é uma coisa que nós temos que ter entendimento. Caso contrário, nós não saberemos e não entenderemos o que Deus está dizendo na sua palavra. Amém? Tem mais aí, Samuel? Só um comentário. Às vezes as pessoas confundem isso com o preço que Jesus Cristo pagou. Muito bem, Samuel. Samuel colocou aqui uma posição importante. Pastor, mas Jesus já pagou todo o preço para a sua salvação. Ok? A sua salvação está pago. Isso é fato. Entendeu? Mas você precisa renunciar. Você precisa abrir mão da vida que você vivia para viver a vida de Cristo. Presta atenção, uma coisa importante que eu vou dizer para você. Eu prego o evangelho para o mundo. Para o mundo ser salvo. A igreja não foi criada para salvar as pessoas. O que salva as pessoas é o evangelho de Cristo. A igreja foi criada para ensinar as pessoas a viverem a vida de Cristo. O problema é que não entendeu isso. As pessoas são salvas pelo evangelho de Cristo. A igreja não salva as pessoas. A igreja ensina as pessoas a serem como Cristo. Esse é o papel. O grande problema desse homem, desses líderes, não esses, aqui vou pôr esse daqui como prudente, esses loucos, é que eles não fizeram o papel dele como igreja. Fazer com que a esposa fosse parecida com Cristo. E só tem uma maneira de fazer, disse no começo dessa aula. Não tem como glorificar Cristo sem o Espírito Santo. Não tem como ser testemunha de Cristo sem o Espírito Santo. E aqui que elas deixaram? Deixaram o azeite de lado. Então não tem como ser testemunha de Cristo. Muito bem, Samuel. Colocada a sua posição. Amém? Pastor, tem uma pergunta aqui, né? Um comentário. Mas o preço seria o quê? Buscar, orar? Buscar, orar, investir no conhecimento, principalmente aqui, né? Às vezes a gente, tem muitas pessoas que às vezes investem tantas coisas, mas não investem no ensino.
não investe no ensino da palavra, não investe no conhecimento da palavra. Isso, para Deus, também é um preço a ser pago. Entendeu? É importante, tudo isso é importante, um conjunto de coisas, relacionamento, busca, oração, comunhão, procurar conhecer o Espírito Santo, né? Isso é muito importante. Precisa. Amém. Vai lá. Mais alguma coisa? Jejuar também. Jejuar faz parte, importantíssimo, suma importância. Porque jejuar é uma coisa que é importante, a irmã tocou no jejum, e é até interessante falar sobre jejum. Ninguém faz jejum para Deus. Se você aprendeu isso, esquece. Deus não precisa do teu jejum. Nenhum jejum, ele é para Deus. Porque o jejum é para mim. Porque o jejum mortifica a minha carne. Então, quando eu faço jejum, o jejum é para mim ser melhor para Deus. Isso é o fato. Por isso que é importante. Muitas pessoas falam assim, eu não vou fazer jejum para Deus, né? Você não está fazendo para Deus, você está fazendo para você ser melhor. E para que você esteja sensível ao Espírito Santo, para que você seja um trigo, para que se curva o Espírito Santo. Porque se sua carne tiver muito, eu e você tiver muito carnal, fica difícil estar sensível ao Espírito Santo. Então o jejum é importante. Por isso que os discípulos alguém chegou para Jesus e falou, seus discípulos no jejum? Não, ele está do lado do noivo. Enquanto o noivo estiver com eles não precisam jejuar. Mas quando o noivo for ser tirado, eles vão precisar jejuar. Então o jejum ainda continua fazendo parte da nossa vida. O problema é que muitas pessoas abriram mão dessa condição de jejuar. E só jejua quando tem algum evento na igreja, não estou dizendo que esteja errado, quando a igreja promove algum tipo de jejum, ou quando a nação promove algum tipo de jejum. Glória a Deus por isso, parabéns quando você entra nisso. Mas você tem que aprender a você promover jejum para você. E o grande problema é que a gente não promove jejum para nós. A gente entra no jejum dos outros. E maravilha, glória a Deus, parabéns, amém? Não é uma crítica, mas é uma reflexão. E quando você promove um jejum para você? Quando eu, Ailton, promovo um jejum para mim? Precisa ver isso. Jejum não é para obter as coisas. Jejum é para estar sensível a Deus. E isso a igreja também precisa entender. Que eu não obtenho as coisas por meio de jejum. Jejum, eu estou sensível à voz de Deus. Então a minha adoração é mais plena. A minha adoração é mais limpa, é mais pura, porque eu estou mortificando a carne. Amém? É um outro contexto da cultura judaica, o jejum nosso para eles. E isso é importante entender. O jejum para nós é justamente para entender que nós precisamos ser transformados, estar mais sensível à voz de Deus. Amém? E isso é importante. Aprenda a promover jejum para você. Não esperem somente que os outros promovam jejum. Tire tempo para jejuar também. Isso é importante. E aí, a irmã foi tremendo, que ela põe aqui um texto, até estou vendo aqui. Estas castas só saem com jejum e oração. Olha que tremendo isso. Porque quando a gente pega esse texto cru, a gente vai olhar assim. Se eu não jejuar, eu não vou poder expulsar o demônio. Porque Jesus falou, essas castas só saem com jejum e oração. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque eles chegaram para Jesus e falaram, Jesus, por que a gente não pôde expulsar? Porque, só para vocês entenderem o cenário. Jesus ele sobe para o monte com 3, Pedro, Tiago e João, e os 9 discípulos ficaram lá embaixo. E quando eles sobem, os 9 ficaram disputando um com o outro, dizendo quem era o maior entre eles. Você vai ler o contexto desse texto, eles estavam disputando quem era o maior entre eles. E aí, quando a gente está tentando disputar quem é o maior, o diabo vai falar assim, pode mandar um endemoniado que eles não vão conseguir disputar, está tendo disputa. E onde há disputa, não tem como se manifestar a presença de Deus. Deus não se manifesta no meio da disputa. Deus se manifesta no meio do serviço.
E quando eles pegaram, presta atenção, isso é tremendo. Jesus foi lá e expulsou. E aí eles chegaram, a Bíblia diz que eles chegaram em particular em Jesus, falou: Jesus, por que a gente não pôde expulsar? E aí Jesus falou assim: porque isso só sai com jejum e com oração. Vamos ler esse texto. Mateus 17. Quero ler para vocês. Vocês vão entender isso. Mateus 17, versículo 14. E quando chegaram, a multidão se aproximou-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático. Preste atenção, lunático. E esse episódio está acontecendo de dia. Esse espírito jamais poderia se manifestar durante o dia, porque é lunático, é um demônio que vem à noite, na lua. Mas por que veio? Porque deram legalidade. Presta atenção. E sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E eu trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Presta atenção. E Jesus respondeu e disse: geração incrédula. Se ele parasse incrédulo, ele ia falar: faltou fé. Mas ele continua perversa. Ele estava praticando alguma coisa para Jesus falar isso. Perversidade. Olha que ele estava. Se ele fala assim: geração incrédula, ele ia falar: ai, faltou fé, pastor. Mas a Bíblia diz assim: olha que tremendo. Geração incrédula e perversa. Até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. Olha só, alguém pode dizer: pastor, ele estava se referindo a o pai, os filhos e essa geração lá. Você vai entender daqui a pouco. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Versículo 19. Então os discípulos se aproximaram de Jesus, em particular, com vergonha. Porque eles ficaram com vergonha, porque Jesus chegou lá, resolveu a situação na hora. E eles estavam lá já lutando até capoeira, imagino. E não conseguia resolver. Então os discípulos se aproximou de Jesus e disse em particular: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Olha só. Porque em verdade, verdade vos digo: se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui e para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas estas castas de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Presta atenção. O que Jesus está dizendo? De fato, geração incrédula, faltou fé, por causa da vossa fé, mas a fé não vem pela oração, a fé não vem pelo jejum. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu imagino. Por que eles tinham pouca fé, pastor? Porque talvez eles não estavam ouvindo o que Jesus estava ensinando? Provável. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem por causa do jejum e da oração. E eu vou te provar que o que traz o jejum e a oração? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E isso produz fé em mim, produz fé em você. Amém? Agora, olha que interessante. Vou continuar. Mas estas castas de demônios não saem senão pela oração e pelo jejum. Versículo 22. Ora, achando eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles muito se entristeceram.
Vamos para o 18, que é tudo continuação. Só para você entender, o Mateus 17 e 18 é uma continuação. A sociedade bíblica, ela separou para ficar melhor para nós procurarmos. Mas no original não tinha essa separação, não tinha essa divisão, versículos, capítulos, estava escrito. Amém? Então eles separaram. Então o capítulo 18 é uma continuação, ok? Do 17. Naquela mesma hora, pode ver que é na mesma hora que aconteceu esse episódio, tá? E depois também tem o tributo. Chegando os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, de modo nenhum ou de modo algum entrará no reino do céu. Olha a pergunta deles, e isso é tremendo. A pergunta deles para Jesus: Senhor, quem que é o maior entre nós? Quem é o maior, né? Quem é o maior no reino dos céus? Você pergunta, a boca fala do que o coração estava cheio, do que o coração está cheio. Jesus subiu com 3 em particular, você vai ver no capítulo 7, 17, leia o 17 do início. Jesus subiu, Pedro, Tiago e João. Ele sobe para lá, os 9 ficam lá embaixo. E eles, é como se eles falassem, eles tinham no coração, por que Jesus os chama Pedro, Tiago e João? Eles tinham no coração o desejo de achar que Pedro, Tiago e João era maior do que eles. E eles agora estavam disputando entre eles quem era o maior. O sentimento já está dentro do coração deles, tanto que passado o episódio, eles vão perguntar: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Então, um coração perverso, porque estava lutando por querer ser maior que o outro. Por isso que Jesus falou: eita geração incrédula e perversa. E aí o diabo sabia disso, que eu imagino o diabo já estava esperando, imaginando e vindo talvez o que eles estavam conversando, disputando quem que era o maior. E aí ele enviou aquele demônio lunático, que era para estar à noite, não durante o dia, mas por causa da legalidade deles vai lá e eles não puderam disputar, porque ao invés de Jesus subiu para orar, presta atenção, Jesus subiu para orar. O que os discípulos tinham de ficar lá embaixo? Vamos ficar aqui na intercessão por Jesus, vamos ficar aqui orando, sei lá o que Jesus está fazendo, mas vamos orar por ele, sei lá, vai entrar em guerra, vamos ficar aqui orando. Não, eles estavam disputando quem era o maior. Aí Jesus falou: sabe por que vocês nos expulsaram? Primeiro porque vocês têm pouca fé. E de vez de vocês estarem aqui jejuando e orando, vocês estavam aqui disputando quem era o maior. É por isso que Jesus disse: a oração e o jejum faz com que eu sinta que eu não sou ninguém e que Deus é tudo. E me faz considerar os outros superior a mim. Porque o jejum me mortifica. O jejum faz com que eu desça. E a oração é um relacionamento com Deus, demonstra intimidade. Então vocês deveriam estar se inferiorizando e buscando um relacionamento com Deus. Quando esse demônio chegasse, vocês iam falar: sai, e ele ia sair. Amém? É isso que eu queria que vocês entendessem. Por isso que o texto fala assim: essas caças saem com jejum e oração. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque quando você está jejuando, você está vazio. Lembra que eu disse, vou provar isso mais para você. Ó, vamos lá. Filipenses, vamos lá, que isso é tremendo. Esse texto vai te ajudar mais ainda a ter luz nisso que eu estou te dizendo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte, irmãos, que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Jesus não tinha sentimento de ser o maior, de ser o melhor, de disputar qualquer coisa. Aliás, o que mais os fariseus vinham é tentar disputar com ele, a Bíblia. E Jesus pegava e ia embora. Ele não ficava discutindo. Não adianta você ficar disputando as escrituras com o fariseu, irmão. Você vai perder. Vou repetir. Não adianta você ficar
disputando as escrituras com o fariseu, você vai perder. Como assim, pastor? Vai perder a paciência. Então é melhor você deixar de lado. Não entre nisso. Jesus não fazia isso, não ficava disputando. Porque o sentimento dele é: eu estou pregando o evangelho para quem quer ser salvo. E é isso que nós temos que fazer. Não somos nós que queremos convencer as pessoas, é o Espírito Santo. E quando a pessoa entrou nessa condição de fariseu, não adianta, ela não vai querer ouvir. Amém? Mas olha só. De sorte, irmãos, que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas aniquilou, porque não dizer esvaziou, de si mesmo, tomando forma de servo, e fazendo semelhante aos homens. Então eu aprendo o seguinte, que quando eu jejuo, eu também estou me esvaziando. E quando eu estou me esvaziando, eu estou me colocando no lugar de servo. Eu não sou servo, presta atenção, eu não sou servo quando estou fazendo alguma coisa para Cristo. Eu sou servo quando eu me esvazio de mim. Quando eu estou fazendo alguma coisa para Cristo, quando eu estou fazendo alguma coisa para o meu pastor, quando eu estou fazendo alguma coisa para a igreja, quando eu estou fazendo alguma coisa para o evangelho, eu estou servindo, mas eu posso servir sem ser servo. E o que Deus quer é que eu seja servo antes de servir. Então eu preciso me esvaziar e o jejum me ajuda, me ensina a ser servo. É isso que a gente precisa entender. Quando eu jejuo e entro nessa condição, é onde Deus começa a olhar. Por isso que Deus fala assim: meu servo Moisés, meu servo Abraão, meu servo Davi. Quando olhava para eles e via que eles estavam vazios deles mesmos. E isso é importante. É por isso que talvez alguns textos estão dizendo assim, Jesus fala assim: Marta, Marta, Saulo, Saulo, né? Que ele tem repetindo. Por que Deus está repetindo 2 vezes o nome da pessoa? Porque é como se ele estivesse dizendo: quem vai atender? O Saulo servo ou o Saulo não servo? A Marta serva ou a Marta não serva? É isso que tanto que Deus fala para Moisés lá também. Quando ele aparece lá, onde a sarça está lá, ele fala: Moisés, Moisés, quem vai atender? Amém? E isso é muito importante você entender. Porque dentro de mim pode ter o Moisés servo ou não. Ou Ailton servo ou Ailton não servo. E como eu consigo ser servo? Quando eu me esvazio de mim e deixo ser preenchido por Deus. Amém? Temos quantos minutos ainda? 2 minutos, irmãos. Vamos continuar então. Depois nas outras lives. Talvez, quem sabe, a gente conseguir fazer ainda alguma live essa semana. Se der, a gente vai estar avisando. Fique ligado, né, nas nossas redes sociais. Obrigado por esse tempo que vocês passaram conosco. Espero poder ter contribuído muito a cada um de vocês. Obrigado por participar, obrigado por nos ajudar, obrigado por nos apoiar. Orem por nós, nos ajude, amém? Ajude aqui eu, né, o Samuel, o Eric, né, que participa, a pastora Ellen não pôde estar aqui, mas orem por nós precisamos das suas orações. Ponha nós em oração também, tá bom? Para que a gente possa continuar levando esses vídeos, levando essas aulas para vocês e para que Deus, através disso, Deus ainda acrescente muito mais coisas na vida de vocês. Eu tenho certeza que o Senhor acrescentará maiores revelações e maiores coisas na vida de vocês. Amém? Eu quero orar. Pai, obrigado por esse tempo que nós passamos com cada um dos seus filhos, por aqueles que estão aqui do meu lado, nos ajudando, com aqueles que estão, Senhor, nas redes sociais online conosco. Que o Senhor possa verdadeiramente se manifestar grandiosamente sobre a vida de cada um deles, fazendo com que eles te conheçam, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Agrega, Senhor, valores espirituais por meio da Tua palavra. E que eles acresçam, Senhor, e verdadeiramente cresça não somente no conhecimento, mas também na Tua graça. Que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém?
Que Deus abençoe, compartilhe. Nós vamos colocar depois esse vídeo na live no YouTube. Se você puder, compartilhe, ajude a nos divulgar, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém.